Paz do Senhor Jesus, meu povo, estou aqui para fazer um curto vídeo, uma reflexão que veio ao meu coração, onde Paulo escreve aos Gálatas e Paulo ele faz um contraste sobre as obras da carne e os frutos do Espírito Santo. E quando Paulo escreve aos Gálatas, ele faz uma dura repreensão aos Gálatas, porque ele diz que os Gálatas começaram pelo Espírito e queriam se aperfeiçoar pela carne. Ou seja, eles começaram bem com o Espírito e queriam se aperfeiçoar pelas obras da carne, pelas obras da lei, e achavam que Cristo, Jesus, não era suficiente. Como às vezes nós pensamos, que Jesus não é o suficiente, às vezes precisamos de alguma outra coisa para satisfazer a nossa alma. E Paulo faz acho que é a igreja que ele mais repreende, mais duramente, porque eles queriam se aperfeiçoar pelas obras da carne. E a passagem que eu quero ler aqui está em Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 16, que Paulo nos ensina a andarmos no Espírito. E aí Paulo dá uma lista de pecados carnais que corroem a nossa alma. E aí Paulo fala então dos frutos do Espírito, que é o que eu gostaria de trazer a nossa reflexão de como nós deveríamos viver nosso dia a dia, que para mim é o que significa ser cheio do Espírito Santo, né? Com os frutos do Espírito, mais do que se ter muita unção ou gritar ou estender a mão e o povo cair, isso não é ser cheio do Espírito Santo, mas sim ser cheio do Espírito, ter os frutos do Espírito Santo, que dará vida à nossa alma, né? E aqui eu gostaria de ler a partir no Gálatas capítulo 5, verso 16 ao verso 23, que diz assim: Isto vos digo, andeis no Espírito e não satisfareis os desejos da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e os do Espírito contra os da carne, pois opõem-se um ao outro, a fim de que não consigais fazer o que quereis. Porém, se deixardes que o Espírito vos guie, já não andais sob a lei. Ora, as obras da carne são manifestas, e aqui estão: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade, ira, porfia, rebeliões, heresias, invejas, homicídios, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já falei outrora, que os que as praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Mas os frutos do Espírito amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Você vê que Paulo aqui nos dá, primeiro no versículo 26, ele nos dá o que nós precisamos fazer todos os dias, e algo que eu tenho tentado compreender com a ajuda do Senhor, do Espírito Santo, que é andar no Espírito. E talvez o que eu esteja compreendendo é andar no Espírito, é tentar ter uma mente espiritual, ter a mente de Cristo, para que nós entendamos a obra do Senhor, a palavra do Senhor, e orarmos, clamarmos a Deus por uma mente espiritual, andando no Espírito e que vai completamente contra aquilo que a nossa carne quer. E aí Paulo nos fala que há sempre uma guerra da carne contra o Espírito e do Espírito contra a carne. Se você tem no seu coração de se santificar ao Senhor e buscar isso, você vai sentir essa guerra no seu corpo da carne e do Espírito. É uma luta. E eles se opõem um ao outro. E Paulo nos diz que nós devemos ignorar a nossa carne, devemos ignorar aquilo que a nossa carne deseja e andarmos pelo Espírito, pedindo ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo que ilumine a nossa consciência sobre como nós deveríamos andar e agir e compreender as obras do Senhor, as palavras do Senhor de uma maneira espiritual, que é algo que eu ainda estou
tentando compreender. Mas o que eu queria focar aqui, e aí Paulo nos dá uma terrível lista das obras da carne, de pecados que destrói, que monstrificam a nossa consciência e ofendem a glória do Senhor, que são pecados, realmente uma lista muito forte: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade e todas essas coisas. E Paulo diz que aqueles que andam, que as praticam, que vivem nesse estilo de vida, não hão de herdar o reino dos céus. E com certeza terá uma alma destruída por conta desses pecados que corrói a nossa alma, que realmente nos transforma. Quando Adão pecou, o pecado destruiu a nossa imagem e semelhança do Senhor no pecado original, e ao longo do tempo esses pecados, origem do primeiro pecado de Adão, vem vindo corrompendo, e nós precisamos nascer de novo do Espírito para então vivermos aquilo que Paulo fala em seguida sobre os frutos do Espírito, que para mim é a explicação de nós vivermos cheios do Espírito Santo. Que é aquilo que o Espírito Santo produzirá na nossa alma, que faz tão bem, que vai fazer a gente ter alegria e ter a paz de Cristo, onde o Senhor Jesus fala que, no Evangelho de João, que o Senhor Jesus daria a paz aos discípulos. A minha paz vos dou, não a vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim, disse Jesus. E essa paz que Jesus nos dá, e quando Jesus enviou o seu Espírito Santo, então, se nós deixarmos, orarmos, buscarmos uma vida de santificação, então gradativamente o Espírito Santo vai trazer esses frutos na nossa alma, que vai ser bem para a nossa alma e, consequentemente, vai ser bom às pessoas ao nosso redor. Eu gostaria de ler aqui mais uma vez esses frutos, no verso 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Isso aqui eu vejo muito profundo no meu coração, que é a prosperidade da alma que o Senhor Jesus nos dá. Às vezes a gente busca tantas outras coisas em tantos outros lugares, gastamos a nossa vida atrás de dinheiro, atrás de sucesso, atrás de bom desempenho, e a gente acaba gastando a nossa alma nisso. E eu entendo que se nós gastarmos a nossa alma, o nosso tempo dedicado ao Senhor Jesus, não que nós não vamos viver a vida lá fora, não. Jesus quer que nós precisamos ir, mas precisamos gastar a nossa vida, tempo com o Senhor, para que o Espírito Santo produza esses frutos do Espírito na nossa alma, no nosso coração, para que então se cumpra aquilo que Jesus nos disse, que nós precisamos ser sal da terra e luz do mundo. E é tendo esses frutos que nós teremos o caráter de Cristo na nossa vida diariamente e seremos cheios do Espírito Santo. E quando Paulo nos disse também, não embriagar-vos com vinho onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, né? Enchermos do Espírito Santo o tempo todo e não deixarmos gastar em coisas que realmente faz a gente viver em um mundo infrutífero, vão, sendo inútil, né? Se nós não vivermos para a glória do Senhor, se nós não buscarmos a glória de Deus, nós nos tornaremos vãos e inúteis e nos perderemos em nós mesmos, porque é só com Deus, é só buscando a glória do Senhor que teremos propósito. Então, eu queria finalizar o vídeo dizendo: busque os frutos do Espírito, encha-se do Espírito Santo todos os dias, e por mais que seja lenta esse trabalho do Espírito Santo na nossa vida, mas busque, persevere, e é
essa prosperidade da alma que fará tão bem para a sua vida, nos seus relacionamentos, no seu tratar ao próximo, que é realmente o caráter de Jesus na nossa vida, amém? Então, viva cheio do Espírito Santo, ande no Espírito e não faça aquilo que os Gálatas fizeram de se aperfeiçoarem pela carne, não. Nasçam de novo, ande no Espírito e se aperfeiçoem no Espírito, amém? E eu tenho certeza que você terá uma vida de alegria que procede de dentro, do reino da glória do Senhor, amém? Então viva cheio do Espírito Santo e busque, mais do que tudo, desesperadamente, os frutos do Espírito Santo na sua vida. Que Deus te abençoe, um abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo.